O Ministério da Saúde suspendeu temporariamente a vacinação com a Butantan DV. E Butantan DV é a vacina contra a dengue. E essa vacina, ela é a primeira totalmente brasileira e também a primeira no mundo para dengue, que é de dose única. Mas já existia uma vacina disponível para compra, que era japonesa da Takeda, que se chama Kedenga. Mas o governo decidiu apostar no desenvolvimento da vacina do Butantan. E agora, depois dessa suspensão, gera sim alguns questionamentos. Será que essa aposta foi feita da maneira certa? Será que não era melhor ter esperado um pouco mais? O que aconteceu? Cerca de 500 mil pessoas foram vacinadas. A grande maioria dos vacinados fazia parte dos grupos prioritários de profissionais de atenção primária à saúde. E dentro desses 500 mil casos, 42 foram considerados casos incomuns. E na maioria desses 42 casos, eles apresentaram sintomas como o de dengue grave. Não se sabe ainda se são casos de dengue hemorrágica, que é o caso mais grave aí dentro da dengue, né? 2 pacientes acabaram perdendo a vida, mas ainda não se tem certeza se essas pessoas perderam a vida por outras comorbidades, por comorbidades que podem ter sido acentuadas pela vacina, ou se foi realmente a vacina. É isso que está sendo investigado agora. E foi por isso que o governo decidiu interromper a vacinação até que o que está acontecendo aí seja entendido. Mas esses problemas com suspensões temporárias, eles não são novidade. Ele faz parte da farmacovigilância. O primeiro passo é a vacina sendo aprovada. Já no segundo passo, ela começa a ser aplicada em massa. E aí no terceiro passo, aparecem eventos raros que não apareceram lá nos estudos. E é nesse ponto que a gente está agora. Aí as autoridades, elas entram, investigam e decidem se mantém, se alteram ou se suspendem definitivamente essa vacina. Os estudos clínicos da Butantan DV, segundo os dados aqui, foram feitos em cima de 11 mil pessoas. E agora a gente já tem 500 mil pessoas vacinadas e 42 casos que chamaram a atenção. Então não, a verdade é que não tem nada de extraordinário, de muito errado aqui. Faz parte, a farmacovigilância, ela é feita justamente para isso. Eles divulgaram que esses estudos da Butantan DV, que é os estudos em cima, né, dessa vacina da dengue aqui do Brasil, foram feitas em cima de 11 mil pessoas. E aí eles tiveram uma resposta ok, a vacina passou para frente e agora foram 500 mil pessoas vacinadas e esses 42 casos que chamaram a atenção. Então é uma coisa bizarramente assustadora? Não. E já aconteceu outras vezes também, tá? Não é a primeira vez que acontece. O governo acabou apostando bilhões de reais nessa vacina brasileira. Mas o problema é, e se essa medida que é temporária virar permanente? Qual vai ser o plano B? Será que o governo vai ter que voltar, dar um passo para trás e comprar a japonesa de novo? E assumir que errou? Talvez investiu muito dinheiro aí antes da hora? Não sei, mas a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Bom, aqui a matéria diz o seguinte, ele ainda reforçou que por se tratar de uma suspensão temporária, as vacinas devem ser mantidas nas redes refrigeradas dos municípios, mesmo sem a utilização dos imunizantes. Basicamente, guarda direitinho aí, porque pode ser que a gente resolva, pode ser que não descubra nada muito grave aqui e aí volta a ser aplicado essas vacinas. O que a matéria diz aqui a seguir é que eles estão de olho, né, nos possíveis novos casos. Tem 42 já registrados, eles estão aí, né, de olho para ver se aparecem mais casos, para decidir o que vai ser feito aqui para frente. Provavelmente a gente vai saber, isso vai vir para a mídia, se essa medida ela for temporária só, se vão voltar a reaplicar essa vacina ou não. No final da matéria, eles dizem o seguinte: o Ministério vai seguir a investigação sobre os efeitos adversos graves observados, incluindo os 2 óbitos. Isso porque, apesar do anúncio da descontinuidade temporária da utilização da vacina, ainda não é possível estabelecer uma relação de causalidade entre a aplicação do imunizante e dos óbitos. Aqui eles também estão recomendando para quem tomou esse imunizante nos últimos 21 dias, deve fazer o acompanhamento em uma unidade de saúde local para observar se há alguma reação adversa, tipo febre, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, tontura, sangramento, sonolência intensa, irritabilidade, sinais de desidratação e piora do estado em geral.
o que foi registrado pela farmacovigilância. No período de janeiro até 30 de maio de 2026, foram registrados 3.703 notificações de eventos inesperados com sintomas semelhantes ao da dengue, o equivalente a 0,7% do total de vacinados. Entre esses registros, 42 casos apresentaram sinais de alarme. Nesses, os pacientes apresentaram quadros como dor abdominal, vômito persistente e sangramentos. Então, eu acho que realmente esses 42 casos, eles puxaram para a dengue grave, que seria assim a dengue hemorrágica. Esses episódios ocorreram em 0,008 do total de pessoas vacinadas e foram classificados como eventos muito raros, embora não previstos nos estudos clínicos nem descritos na bula. O que vai acontecer daqui para frente, se essa vacina continuar a ser aplicada, é que eles vão ter que incluir na bula essas possíveis reações colaterais. Isso acontece com todos os remédios. Às vezes, quando vai para aplicação em massa, tem alguns sintomas, acontecem aí alguns probleminhas, digamos assim, que não aconteceu lá na fase de teste. Muita gente não consegue entender muito bem como funcionam as vacinas, acha que eles pegam ali os vírus da doença, sei lá, da dengue, jogam dentro do corpo, mas não é assim, não necessariamente assim. Normalmente eles usam o vírus sim, mas uma versão modificada ou enfraquecida dele. Trazendo aqui para uma analogia, é como se eles usassem a foto de um criminoso, mostrasse ali para a polícia antes do assalto acontecer. Vai impedir que o assalto aconteça? Não, mas quando ele acontecer, a polícia já vai conhecer o rosto do criminoso. Nunca mais você vai esquecer como é que é feita a vacina. A vacina do Butantan, ela é feita com vírus enfraquecidos, né? Trazendo para palavras simples. Então, basicamente, quando você recebe a vacina, você recebe sim o vírus, só que enfraquecido. E aí o seu corpo, ele tem uma resposta imunológica mais rápido. Por isso que quando a gente toma alguma vacina, você às vezes tem ali um sintoma, uma febre, mas porque você recebeu esse vírus, mas ele é enfraquecido. Então, você não é a mesma coisa como se você tivesse tido contato com o mosquito da dengue. Então, é por isso que diversas pessoas, é óbvio que de caso a caso, né, cada pessoa sempre reage de um jeito, mas aqui no caso, 3.703 pessoas tiveram sintomas semelhantes ao da dengue, só que um pouco a dengue leve, né, a dengue tipo 1, tipo 2. Então, basicamente, até agora não existe provas que a vacina causou mortes. Mas existe o fato que o governo apostou um capital político na vacina do Butantan. E agora ele terá que explicar para a população porque uma vacina apresentada como a solução para a dengue precisou ser suspensa meses depois do começo da campanha.